Quero agradecer a presença do Guilherme Lima, perito forense. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, muito prazer. Prazer é todo meu. Nós temos o laudo que diz que o empresário Adalberto foi morto por uma violenta asfixia. Isso aqui é extremamente importante. Eu pedi para que um perito viesse aqui para explicar algo para a gente. Quando no laudo sai que ele foi morto por uma violenta asfixia, isso significa que ele pode ter sido morto porque ele caiu no buraco? Isso também é uma violenta asfixia? O peito dele ficou preso naquele buraco estreito, ele não conseguiu respirar? Ou uma violenta asfixia, perito, significa que alguém sentou em cima dele, colocou o joelho, apertou? Uma violenta asfixia, na verdade, é uma asfixia mecânica, né? Constrição cervical, por exemplo, ou como você mesmo informou, alguém pisou em cima dele. Ele cair no buraco e ter não conseguir respirar, não significa que tenha sido uma violenta asfixia. Se uma pessoa cai no buraco estreito, super estreito, ela não consegue respirar, tecnicamente, isso não é uma violenta asfixia. Não necessariamente seja uma violenta asfixia. Então, ou alguém apertou o peito dele ou apertou o pescoço. Exatamente, um mata-leão, por exemplo. Às vezes isso é uma violenta asfixia. Isso é uma violenta asfixia. Extremamente revelador, né, Lombardi? Porque agora a polícia não tem mais dúvidas de que ele realmente foi assassinado. Ele não morreu porque ele caiu no buraco. Muito, né? Eu queria perguntar ao perito também o termo técnico, porque isso é um termo técnico, né? Em outras palavras, você acabou de dizer, é um mata-leão, mas é o termo técnico que é asfixia, né? É asfixia mecânica. Em que condições acontece essa asfixia? Como é que é isso? Pega onde? Que parte do... Ele acaba pegando a cervical da pessoa, né? A constrição da cervical acaba comprimindo alguns vasos, restringindo a oxigenação sanguínea. Então, como não tem circulação de oxigênio, a pessoa acaba desmaiando para a própria preservação do cérebro, né? E ele teria sido colocado no buraco, possivelmente, vivo? Provavelmente vivo. Como houve uma morte por constrição, provavelmente ele não estava conseguindo expandir a caixa torácica, então ele não estava conseguindo respirar. Mas aí vem uma dúvida, veja bem. O senhor acabou de falar para a gente que ele não pode ter morrido aqui comprimido, porque isso não é uma violenta asfixia. Sim. Se no laudo sai uma violenta asfixia, como é que o senhor fala agora de uma possibilidade de ele ter sido jogado depois e morto depois, e morrido depois? Eu não entendi a ligação. No laudo sai como violenta asfixia, então provavelmente a gente não consegue afirmar ainda se houve uma constrição ou não. Tudo depende do que o médico legista e os exames posteriores vão dizer. Então ainda existe uma possibilidade de que ele tenha morrido no buraco depois? Sim, existe uma possibilidade. Tá. Continuamos sem entender ainda. O laudo sai oficialmente e a polícia ainda continua com algumas lacunas, com algumas janelas abertas. Outra coisa extremamente importante nesse laudo é que o resultado do exame disse que não há no corpo dele evidência de que ele tenha usado maconha ou bebida alcoólica. Porém, de acordo com a polícia, ele pode ter morrido no domingo. Ele desapareceu na sexta-feira. Ele morreu no domingo, certo? Uhum. Existe uma possibilidade. E o corpo dele foi encontrado na terça. O senhor, como perito forense, o senhor tem essa informação. É possível que uma pessoa tenha usado maconha na sexta-feira e o exame começa a ser feito somente na terça-feira, quando ele foi encontrado? É possível, então, que essa maconha, esse álcool tenha saído do corpo dele? Que ele tenha usado, mas o exame deu negativo? Sim. É possível. Antes da morte, as funções biológicas elas são todas preservadas. Então, quando a gente ingere uma bebida alcoólica, por exemplo, a bebida alcoólica ela é eliminada através da urina, bem como a maconha. Uhum. Então, sim, ela pode ter sido eliminada antes mesmo da morte da vítima. Então, Lombardi, pode ser que o amigo tenha falado a verdade, né? Porque estava todo mundo dizendo, então o Rafael mentiu, porque ele falou para a polícia que eles usaram drogas e bebidas. Mas, de acordo com o que o perito está falando, ele pode ter falado a verdade, mesmo tendo dado negativo. Quer dizer, porque se ele ingeriu bebida alcoólica na sexta e fumou na sexta, e aí o corpo foi encontrado na terça, nós temos sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e fatalmente tenha ido para o Instituto Médico Legal e para ser examinado no mesmo dia ou no dia depois. Sim. Não fica resquício nenhum. Na urina, não. Na urina, como as funções biológicas, reforçando, como as funções biológicas, elas estavam preservadas antes da morte, não teve, houve a eliminação da urina
durante o período ante-morte da vítima. Olha, eu convidei o Dr. Guilherme porque Guilherme Lima é um grande perito forense que nós temos aqui em São Paulo. Foi só para esclarecer essas dúvidas. Algumas coisas ficaram no ar e é muito melhor ter a informação de um técnico do que a opinião de quem está analisando de fora. O senhor está convidado a voltar mais vezes. Muito né? obrigado. Por viu? favor. Obrigado. Assim que nós formos falar mais uma vez de sair algum outro exame, eu vou convidar o senhor para retornar, tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Um dos grandes peritos forenses que nós temos hoje no estado de São Paulo, Dr. Guilherme Lima.